Aleluia. Graça e paz, amém? Pode tomar o seu lugar. Achei que nós ia cantar digno de glória. Glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado aí. Fala assim: essa leve, momentânea tribulação vai produzir. Fala de novo: vai produzir eterno peso de glória. Aleluia. O problema da igreja é porque acha que a tribulação vem para derrubar. Não, a tribulação vem para te promover. A gente acha que a tribulação, não vou conseguir passar. A Bíblia diz assim que não veio tentação, provação, não veio nada que você não consegue passar. Por quê? Jesus está com você. Um dos maiores recursos do cristão é que ele não anda mais sozinho. A gente fala muito de Atos 2, né? Da descida do Espírito Santo, e receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você recebe poder, mas você também recebe companhia. Você não anda mais sozinho. Você não vai... onde você for, você não vai mais sozinho. Você está equipado, irmão. Você está equipado. Tem alguém te equipando o tempo inteiro. Ah, não, mas eu vou esconder no abismo. Não, aí a Bíblia diz: Deus está lá também. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Onde é o seu esconderijo? Onde você se esconde de Deus? Essa semana nós despedimos de um pastor, um homem de Deus, que desde 2021 vinha enfrentando um problema de enfermidade. Você sabia que nós nunca vimos ele reclamar, irmão? Nós nunca vimos ele murmurar? Acho que minutos, assim, meia hora antes de morrer, quando foram levar ele em casa, ele estava contando testemunho dentro do carro. Contando testemunho dentro do carro. Nós temos uma facilidade de esconder em algum lugar para que nós possamos mostrar as nossas fraquezas para nós mesmos, porque para Deus não adianta, Ele já levou tudo em favor de mim e de você. Mas todo mundo às vezes tem facilidade de mostrar. Abre sua Bíblia comigo em Marcos 14. Quero compartilhar um tema com você também. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem: do Getsemane à crucificação revelam a intenção do coração. Marcos 14 vai narrar Jesus no Getsemane com alguns discípulos. Verso 32: e foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu oro. Tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se, e disse-lhe: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Mas disse: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis. Afasta de mim esse cálice, mas não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras, e voltando, achou outras vezes dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabia o que responder-lhe. Voltou terceira vez e disse: dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Jesus pega 3 discípulos e vai para esse lugar, Getsemane, que era um lugar onde se prensava, se fazia azeite, ficava
ao lado do Monte das Oliveiras, no pé do Monte das Oliveiras. Um lugar que era uma prensa de azeite. É um lugar onde se extraía o azeite. E ele leva 3 discípulos para aquele lugar, hora nenhuma ele fala para eles orar, ele fala para eles vigiar, que quem ia orar era ele, mas ele fala, vigiai-vos comigo. E o que eu quero que você atente aqui no início, importantíssimo, que esse texto está dizendo, é que Jesus estava angustiado. A Bíblia diz que ele angustiou-se. A Bíblia fala para ele, que ele fala para os discípulos ficar aqui, porque ele fala, ficai-vos aqui, porque eu vou orar, porque eu estou angustiado de espírito. A primeira lição que eu aprendo aqui com Jesus é quando nós estamos angustiados. A única solução, remédio, a única coisa que vai resolver é a oração, irmão. A angústia não pode produzir outra coisa na vida do cristão, ela tem que produzir oração. É no lugar da oração que você vai vencer qualquer tipo de angústia. O texto diz que ele começou a angustiar, foi com os discípulos e falou, ficai aqui e vigiai. O maior aprendizado aqui é que Jesus está ensinando para mim e para você, que qualquer que seja o aspecto que você está vivendo, é no lugar da oração que você vai vencer. Getsemane era um lugar onde se extraía o melhor azeite, se extraía o melhor das azeitonas. E o azeite, nós sabemos para que serve o azeite que é feito. Até nos dias de hoje a gente usa óleo para ungir um doente, para ungir, estabelecer reis. Naquela época estabelecia reis, sacerdotes. Então Jesus leva eles para um lugar para poder orar, mas era um lugar que tudo que era produzido ali era para que manifestasse a autoridade de Deus. Era um lugar que manifestava o poder de Deus, porque tudo que era produzido ali, o óleo que era produzido ali, era designado para ser usado em lugares de autoridade. Getsemane era um lugar, irmão, por mais que era um lugar físico, por mais que era um lugar, até hoje um lugar físico, era um lugar espiritual, aonde Jesus passou o momento aonde ele se preparou para poder seguir para a cruz. Ele se prepara, ele fala, minha alma está profundamente triste até a morte. Ele chega a falar que havia uma tristeza dentro dele. Por quê, irmão? Porque Jesus sabia como procederia tudo, sabia o que aconteceria, porque quando Jesus é preso, irmão, ele fica só. Eu não sei você, mas eu já passei alguns momentos na caminhada e perguntar para o Senhor, por que eu estou sozinho? Talvez você já passou nesse lugar. Mas é sozinho, irmão, num lugar de prensa, que Deus vai extrair o melhor de você. Como a gente gosta, né? É bom ouvir uma palavra, quando Deus começa a nos levar a um lugar, e falando de tudo aquilo que Ele está fazendo, já fez e ainda vai fazer na nossa vida. Mas a verdade é que Deus, através de Jesus, vai nos levar nos mesmos lugares que Jesus andou. Então nós precisamos entrar no lugar onde é extraído o óleo. Não interessa a angústia, não interessa a pressão, não interessa se você está sentindo uma tristeza profunda naquele momento do que você está vivendo. O importante é entrar no lugar da oração. O importante é entrar no lugar onde Cristo está sendo manifesto. Quanto mais a gente se renuncia, quanto mais a gente entra num lugar onde Deus está falando para nós entrarmos, lugar da presença dEle.
Quanto mais nós entendemos isso e seguimos o nosso caminho, sem olhar que tipo de caminho, a Bíblia fala de caminho rochoso, fala de caminho com espinho, fala de pedras, você vai ver vários tipos de caminho, mas todos aqueles caminhos foram jogados semente, e aquele caminho bom encontrou uma semente e germinou. Irmão, seja o caminho, bom caminho no lugar que Jesus está te mandando, porque você vai germinar a semente que Ele está te dando. Você vai germinar o que Ele está colocando nas suas mãos. Eu gosto de dizer que todo cristão, ele tem saquinho de semente. Todo cristão tem saquinho de semente. Por quê, irmão? Para semear, semente, você tem dois, um de semente boas e semente ruim. Um é produzido pelo céu, outro é produzido pela alma, junto com a sua carne. Mas você escolhe o que você vai semear, você escolhe o que você vai colocar em terra, você escolhe o que você vai fazer diante de Deus, para que o seu amanhã seja, irmão, pautado, ou seja, governado, ou seja, irmão, manifesto pela palavra que você recebeu. Porque aquilo que você está semeando, irmão, é aquilo conforme o teu coração está dizendo. Já viu quando a gente conhece muito bem uma pessoa de relacionamento, e em algumas circunstâncias que você sabe que ela está vivendo, você olha no semblante dela, você vê que está diferente, fala, nossa, aquela pessoa está acontecendo alguma coisa, está diferente. Você sabe por quê, irmão? Porque o coração não está gerando a semente que Deus deu. Provavelmente está gerando circunstâncias, está gerando frustrações, e muitas vezes não sabemos lidar com a frustração. E o único lugar que Jesus nos tira da frustração ou da tristeza é na oração, porque Ele nos posiciona como filho, porque quando falamos com Ele é refletido quem Ele é em nós. Quando falamos com Ele é refletido quem Ele é na nossa vida. É refletido naquilo que estamos vivendo. No livro de Coríntios, no capítulo 13, quando fala do dom do amor, que é o maior, tem uma parte lá que eu amo muito, que fala assim, ó, quando vier o que é perfeito. Lá está dizendo, ó, quando vier o que é perfeito, aquilo que é em parte vai ser arrancado fora, vai ser aniquilado, vai ser tirado. Sabe o que aquele texto está dizendo? Está dizendo assim, aquele que prescuta os corações conhece a mente do Espírito. Está falando que aquele que está sondando o teu coração conhece o coração de Deus. Está falando daquele que está trazendo o que é perfeito para arrancar e aniquilar aquilo que não é perfeito, aquilo que não está produzindo a glória de Deus em você, aquilo que não está produzindo o reino de Deus em você, aquilo que não está produzindo o caráter de Deus em você. Está dizendo que Ele está trazendo do coração de Deus a manifestação do Filho, para que aquilo que seja manifesto dentro de você jorre para fora, e a tua visão, o teu coração, aquilo que você é, se torne como Cristo é dentro de você, para que você manifeste Cristo todos os dias, e nada, absolutamente nada, te tire da presença, te tire do propósito, te tire do caminho, te tire do lugar de Deus na sua vida, para que não te tire do lugar que Deus te colocou, irmão. Você pode perder o emprego atual que você tem hoje, Deus te abriu outra porta. Você pode perder inúmeras coisas, mas você não pode perder o lugar que Deus te estabeleceu de filho, porque é só Cristo que pode cuidar de você e da tua casa. Talvez você pergunte a Deus, como que eu vou vencer, irmão? Você vence no Getsemane, porque foi lá que Ele orou em favor da minha vida e da sua, para que eu e você permanecemos firmes na palavra de Deus. Foi o lugar onde Ele faz uma oração para se entregar conforme a vontade de Deus, falando para que os discípulos vigiassem, mas aquilo que Ele fez, Ele transferiu para mim e para você. Agora é você que vai para a oração, agora é você que vence a angústia, agora é você que vence a tristeza, agora é você que vence todas as coisas, porque Ele te deu uma palavra, porque Ele manifestou em você o teu Filho, Jesus. Foi Ele que fez em você, foi Ele que manifestou em você. Olha o que Jesus diz: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis, afasta de mim esse cálice, mas não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. E muitas vezes queremos que a circunstância mude, e quando a circunstância não muda, muitos
entristecem. Pai, por que isso está prevalecendo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que Jesus não está permitindo porque Ele ainda quer extrair mais alguma coisa? Ele quer posicionar mais alguma coisa? Tem um texto que o apóstolo Paulo fala assim: olha, chegamos a desesperar da própria morte. Talvez você entrou aqui hoje falando isso para Jesus. Está difícil. Talvez você fala que tem falado que o desespero é maior do que a sua força. Então não vai mais na sua força. Não vai mais naquilo que você sabe. Não vai mais naquilo que você pode fazer. Jesus quer estabelecer reino dentro de você. Jesus quer estabelecer governo. Ele por 2 vezes ele volta, os discípulos estão dormindo, por 2 vezes eles estão dormindo. A segunda vez fala que eles não conseguiam, eles dormiram porque estava muito pesado. Mas sabe o que estava pesado, irmão? Aquilo não era sono. É porque Jesus ainda não tinha manifestado dentro deles, então o ambiente era muito pesado para eles resistirem. O ambiente era muito pesado para eles resistirem. É por isso que eles estavam com os olhos pesados. Talvez a gente pode estar num lugar de estar dessa forma. Deixa eu falar uma coisa para você: Jesus chegou. Jesus chegou na tua casa. Jesus chegou na tua vida. Irmão, nós temos que entender que os processos que Jesus venceu foi em favor de uma casa estabelecida. E essa casa é a sua. Essa casa é a sua. Essa casa é a sua. Aleluia. Uma parte interessante desse texto, irmão, é que quando Jesus é preso, os discípulos ficam tudo dispersos. Não fica ninguém. Só fica Jesus. E cada um vai para algum lugar. Pedro fica de longe olhando. Os outros, a maioria não são mencionados. O Getsemane, irmão, ele vai trazer aí para mim e para você uma separação. Talvez você gostaria que algumas pessoas ainda estivessem andando com você. O mais interessante de todos os discípulos que desapareceram, tem um chamado Judas. O que Judas fez, irmão, é o que ele tinha dentro do coração dele. Ele tinha as riquezas dentro do coração dele. O foco de Judas era o dinheiro. Nós sempre seremos produto daquilo que nós deixamos dentro do nosso coração. Vai manifestar. Vai manifestar. Sempre vai manifestar. Quando Jesus está orando no Getsemane, irmão, a parte seguindo o texto fala que ele prostrou com o rosto em terra. Ele se prostra diante do Pai e ali ele fica orando. O que eu mais vejo em mim, em nós hoje, é que nos falta oração. Porque às vezes a gente quer que a oração produza, que Deus tire a tribulação, que Deus tire a situação, que tudo seja arrancado, mas não, irmão. A oração é para você prevalecer. Jesus orou para prevalecer, permanecer estabelecido naquilo que ele tinha recebido para fazer. A oração foi para ele, falou: contudo, não faça a minha vontade, faça a tua. Contudo, faça a tua vontade. E talvez o que nos falta nesse momento, para que nós recebemos da parte de Deus a fortaleza para poder vencer nesses lugares, é essa oração. Jesus, não faça a minha vontade, faça a tua. Porque quando você diz isso, Ele vai te fortalecer para prosseguir.
Ele vai fortalecer os teus joelhos, Ele vai fortalecer as tuas pernas, Ele vai fortalecer a tua voz, Ele vai fortalecer você em tudo, irmão, em todas as áreas. Jesus sente aflição e angústia, mas Ele vai para a oração. Não deixa os seus sentimentos falar para você se você deve adorar ou não. Ser um adorador, ir para a oração não tem a ver com a sua vida de alma, não tem a ver com as suas vontades, tem a ver com quem Ele é na sua vida. Escolher Jesus, estar aos pés de Jesus, escolher adorá-lo, escolher estar na presença dEle, quando ninguém pensaria que você estivesse, é uma escolha sua, não é da sua alma, não é das suas vontades, é você que escolhe. Porque é você, irmão, que tem que vencer. Então é você que às vezes precisa sair de determinados lugares. É você que precisa receber da parte de Deus certas respostas. É você que precisa entender certas coisas no teu espírito. É você que precisa de uma palavra revelada. É você que precisa que Jesus entre na tua casa e te dê um abraço. É você que precisa que Jesus fale com você de uma forma audível, que você possa entender. Então é você que tem que ir para o lugar da oração. É você que tem que se prostrar com o rosto em terra. É você que precisa entender o quanto Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, através do seu poder que opera em você. As escolhas sempre serão suas. É você que vai escolher estar com Ele. Escolher estar com Jesus é fazer quando ninguém está fazendo, é permanecer quando ninguém está permanecendo, é adorar quando ninguém está adorando. É permanecer na presença dEle quando ninguém está fazendo nada. Se não me engano, Ezequiel 30:22 fala assim, olha, fala que ele está olhando lá de cima, procurando aqui na terra alguém que tapasse os muros, se colocasse na brecha. Aí o texto diz assim, ninguém achei. E quando ele olha lá de cima, irmão, procurando um adorador, olhando para a nossa casa, olhando para o lugar que estamos, será que Ele nos encontra disposto, com o coração voltado para se prostrar e ir para a adoração? Indiscutível se eu estou aflito, triste, mas saber que o meu lugar é na presença dEle. Foi para isso que Ele me chamou, foi para isso que Ele te chamou. Ele te chamou como filho, como alguém, irmão, que quer ser coluna de oração, como alguém que quer ser coluna na casa dEle, como alguém que quer ser um filho que está na presença dEle para poder ouvir e falar com Ele. Talvez se alguém te chamasse para ir no Getsemane hoje, sabendo o que significa o Getsemane, talvez a gente não ia querer ir naquele lugar, para passar o que ele passou, um lugar de angústia, de aflição, um lugar onde há tristeza, de morte, um lugar aonde sabe que está vindo algo necessário, algo que vai acontecer, mas é algo que vai trazer tristeza a muitos. Mas Jesus vai naquele lugar, leva os discípulos a estar com Ele. Jesus permanece na palavra, permanece naquilo que Deus colocou. Talvez Jesus está te chamando para o lugar da oração, para vencer não só por você, mas por pessoas que Deus tem colocado ao seu lado. E talvez a sua oração vai fazer a diferença. Talvez a sua oração vai mudar o quadro, vai mudar o ambiente. Talvez a sua oração vai mudar o decreto de morte na vida de alguém. Talvez a sua vida no secreto, quando ela foi exposta, quando Jesus expôs você, quando Jesus colocou você como um vaso de honra, talvez é você que Deus vai usar para mudar a vida de alguém que está precisando ouvir a verdade de Deus, que está precisando ouvir a palavra de Deus. Talvez você é que vai levar salvação em alguns lugares onde ninguém levou. Talvez você que Ele chamou, irmão. Talvez é você que Ele chamou. Jesus quer manifestar na vida de alguém aqui quem Ele é, irmão.
que vemos em parte será aniquilado, mas aquilo que é perfeito vai jorrar para fora. Aquilo que é perfeito vai ser manifesto. Aquilo que é perfeito vai ser liberado. A unção que você está pedindo só depende de você. Ela foi liberada em Atos 2. Ela foi liberada à igreja. A unção está disponível. O poder está disponível. Se você quer ser usado no nível de cura, no nível de manifestação de milagres e prodígios, está disponível. Ela só está esperando alguém disposto a se prostrar em terra e falar: Senhor, eis-me aqui. Às vezes as pessoas perguntam como fazer para ter unção. A primeira coisa, você tem que querer. A segunda, irmão, renuncia a sua própria vida e se pegue a vida dele, viva a vida dele. Já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então precisamos ter o viver de Cristo, não aquilo que vivemos, desejamos ou fazemos, mas aquilo que Ele é. O Getsemane é para extrair de você o melhor azeite, o melhor que você é. E todo dia nós aprendemos que não somos nada. Nada, irmão. A nossa experiência no domingo foi extraordinária em Deus. O pastor Valdo balançou bandeira naquele culto. O pessoal pegou ele na cadeira e andou aquela igreja, o povo cantando, dançando, na presença do Espírito Santo, e Deus manifestando o poder dele naquele lugar, irmão. Ele ficou ali mais um pouco, ficamos conversando. Ele entrou dentro do carro, foi embora para a casa dele. Os meninos entraram de ré o carro assim, para poder descer do carro. Quando pararam o carro, ele deu 2 suspiros mais fortes e deitou a cabeça no vidro ainda dentro do carro. Levaram ele, tentaram reanimar, o SAMU veio, mas o Senhor já tinha levado ele. Irmão, que tipo de adoração você está disposto a dar para Ele? Se Ele falasse para você que era seu último dia, você ia adorá-lo? Ou entristecer o teu coração? Será que existem filhos aqui que têm desejo de encontrar um Pai eterno? Será que você está disposto a dar oração para Ele mesmo sem condições físicas ou emocionais de adorá-lo, sem condições humanas de adorá-lo? Você está disposto a dar para Ele a genuína, verdadeira adoração que brota do seu interior, do Espírito que Ele colocou dentro de você, ligado ao teu Espírito, produzindo aquilo que é santo, aquilo que é agradável, produzindo aquilo que é verdadeiro, produzindo aquilo que traz transformação e mudança, não só a você, mas naqueles que estão perto de você, porque o que Deus está fazendo em você não é para você, é para você liberar sobre a vida das outras pessoas. Tudo que Ele está construindo dentro de você é para que Ele te use, para que as pessoas sejam impactadas por aquilo que Ele está te dando. Não podemos ter um evangelho egoísta de achar que o que Deus está fazendo é para ficar em mim. Não, irmão, é para passar para outras pessoas. Seja instrumento, seja usado. Seja usado por Deus. O Getsemane, Jesus já passou por ele. Ali, irmão, já se foi extraído o azeite já foi derramado sobre a tua vida. O Espírito Santo já foi derramado sobre você. O poder dele já está sobre você. Ele já está manifestando. Deixa ele manifestar aqui dentro, porque vai jorrar aqui fora. Se ele está construindo aqui dentro, vai manifestar aqui fora. Se ele está fazendo em você, fora de você vai manifestar, porque o que ele está fazendo é muito maior e não pode ficar contido dentro do homem. Não pode ficar dentro de uma pessoa. É muito maior. É muito maior, irmão, do que qualquer pessoa. Pedro, quando ele foge, ele tem alguns impulsos. O primeiro impulso de Pedro é quando Jesus vai ser preso. Ele corta a orelha de um soldado, o impulso da alma. Sempre o impulso da alma é o primeiro, irmão. Tem uma coisinha chamada domínio próprio.
que todo cristão tinha que orar todo dia para ter bastante. Então o primeiro impulso é da alma, irmão, é sempre da alma. Por isso que é tão importante às vezes ficar só em silêncio na presença dele. Jesus precisa manifestar e produzir no nosso espírito quem ele é. Ele precisa, irmão, que nós deixamos que o que ele está fazendo não fique só no nosso espírito. A Bíblia fala que a gente tem que santificar espírito, alma e corpo. Hoje se pergunta tantas coisas, se pode isso, se pode aquilo. Devo fazer isso, devo fazer aquilo. Eu tenho uma resposta muito boa para isso. Jesus não é o suficiente? Jesus precisa de mais alguma coisa? Ou só de você? Não é questão de religião, é questão de quem ele é. Não é questão do que eu quero, é uma questão do que ele é. Aleluia. Judas tinha riqueza no coração. O foco de Judas era o dinheiro. O nosso coração, irmão, tem que ser simplesmente habitado pela vontade de Jesus. Nosso coração tem que ser simplesmente a vontade de Jesus. Aquilo que Jesus vai requerer de nós, é só Ele que sabe, porém, quando Ele pedir, irmão, deixa. Não te preocupa com as coisas. Não te preocupa com o resultado. O resultado já está pronto. O resultado já está feito. Jesus já produziu o resultado. Nossos impulsos controlam e nos levam em lugares de desobediência e pecado. E posteriormente a uma vida de iniquidade. Isso é o impulso. Faz as coisas no impulso. E acontece isso. O cristão não pode viver num lugar de impulso. Irmão, nós precisamos viver num lugar onde o que Deus está falando, nós estamos prontos para ouvir. A gente faz as coisas, ora pouco, faz as coisas antes da resposta, dá problema, pede para Jesus resolver o resultado. Pede para Jesus resolver o resultado. Jesus dá uma palavra para Jonas, manda Jonas pegar em Nínive. Aí quando ele joga na água que o peixe pega ele, o que ele faz? Ele ora. Aí ele vai orar. Sabe por que Jesus às vezes deixa a gente sem recurso? Para a gente entender que Ele é o único recurso. Às vezes a gente se segura em tantas coisas, coisas que Deus nos deu, e acha que é recurso. Não é recurso, irmão. Recurso do cristão é Jesus Cristo. Você não tem outro recurso, irmão. Às vezes a gente debaixo de unções poderosas, às vezes a gente está num culto de uma unção muito poderosa. A gente faz orações para Deus que a gente se esquece. Eu já orei para Deus entregando meu livre-arbítrio. Jesus fez eu lembrar. Aí depois a gente quer de volta. Já orei para Jesus. Jesus, se eu tentar desviar, você pode me matar e me levar? Porque eu não quero morar no inferno. Talvez você num lugar de oração, de quebrantamento, num lugar de unção, no lugar da presença de Deus, fez certas orações. E Jesus está mandando eu te dizer que você esqueceu dessas orações. E Ele vai fazer você lembrar. Hoje ainda. Ele vai fazer você lembrar. Sabe para quê? Para você se posicionar no mesmo lugar do dia da oração. O arrepende-te e volta à prática das primeiras obras está falando do lugar da aliança. Onde você fez uma aliança com Ele. Ele fez uma aliança eterna com você na cruz. Mas onde você fez uma aliança com Ele. Você falou, Jesus, eu quero. Eu vou fazer. Jesus, eu quero unção para cantar. Eu quero unção para pregar. Jesus, me usa. E agora a gente fala para Jesus, Jesus, não sei se vai dar tempo hoje. O seu tempo é o agora. Você não tem um amanhã.
E nos impulsos de Pedro ele começa a seguir Jesus. E uma das coisas que acontece, ele começa a negar Jesus uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Talvez você vai se perguntar, falar, ele fez isso e Jesus depois assou um peixe para ele. Mas quando Pedro nega Jesus pela 3ª vez, ele lembra do que Jesus falou para ele, que o galo ia cantar. E a Bíblia diz que ele chorou, arrependido, irmão. Sabe qual que é o nosso problema? Que às vezes a gente não se arrepende, a gente garante o orgulho firme. Fala, vou garantir meu orgulho. Não, né? Aquele ditado, né? Homem não chora, né? Homem não chora. Irmão, não sei vocês, mas quando Jesus chega a gente chora. Ah, chora. Porque a presença dele, irmão, é impossível estar na presença dele e não sentir uma manifestação tremenda. É impossível você estar na presença dele e não sentir o que ele está fazendo dentro de você. Com o passar dos anos, você vai aprendendo o que Jesus está fazendo na sua vida. Você vai permanecendo, você vai estudando a palavra, vai recebendo de Jesus e vai permanecendo. Ele vai te ensinando tudo que ele está fazendo em você. Eu tive um período da minha conversão, a gente orava na igreja quase todo dia. Irmão, eu chorava muito. Eu saí de lá e falava assim, Jesus, mas por que eu choro tanto? Porque eu não entendia. Irmão, como é que uma pessoa suja se lava? Com água? Se você está sujo por dentro, irmão, chora que Jesus te limpa. A única forma de Jesus nos lavar por dentro, irmão, é quebrantamento. É quebrantamento, é o único lugar que Jesus nos limpa por dentro. Tem uma musiquinha que eu aprendi de criança, que a minha filha ouvia muito, hoje ela não ouve tanto, ela gosta de outras, né? O Homenzinho Torto. O homenzinho torto, andava torto, tinha uma casa torta, aí fala assim, que encontrou Jesus e Jesus endireitou ele. É só Jesus, irmão, que pode endireitar o ser humano, mais ninguém. Você pode fazer autoajuda, autoanálise, alguma coisa, qualquer coisa, mas a única coisa que muda você é o que vem do alto. Mais nada muda você, nada, nada, nada. O Getsemane foi um lugar onde Jesus manifestou a sua glória, falando da sua fraqueza do momento. Só que ali ele manifesta a glória dele, fala, contudo, faça a tua vontade. E depois que ele ora pela 3ª vez, ele fala, estou pronto. Vamos, chama os discípulos. Só que na 3ª vez, 2 vezes ele fala com os discípulos. Irmão, tudo que Jesus te fala, presta atenção, tudo que Jesus te fala é para mudar algo dentro de você. Você crê? Ele fala a primeira vez para os discípulos que vocês não conseguem vigiar comigo, estão dormindo. Ele fala a segunda vez com os discípulos, vocês não estão conseguindo vigiar comigo, estão dormindo. Na 3ª vez, quando Jesus chega, eles estão acordados, irmão. Eles receberam fortalecimento no Espírito para aguentar aquele lugar de pressão. Irmão, não interessa a pressão que você está vivendo no momento, irmão. O lugar da oração vai produzir em você condições de estar naquele lugar em vitória. Vai te produzir para que você vai ficar naquele lugar e você não vai perecer não. Jesus vai segurar na tua mão. A palavra vem é dele. É ele que libera a palavra sobre a sua vida. Quando ele volta, os discípulos estão acordados. Ele fala assim, agora vocês podem descansar. Hebreus fala assim, temamos, portanto, entrar no descanso de Deus. Sabe o que está dizendo? A nossa, falta de entender o que Jesus está falando, né? Recebendo o evangelho do reino, vê um maligno e lhe rouba semente. A falta de entender está roubando semente preciosa dentro de mim e de você. O que Jesus está dizendo, manifestando e ensinando é para você vencer, irmão. Não é para você amanhã ficar procurando respostas de não. A resposta não mudou, ela continua sendo a mesma. Ela continua sendo a mesma, ela está no mesmo lugar a resposta. Não procure a mesma resposta de novo, irmão. Se Jesus falou, ele falou. Quer ver? Vou te provar que a pressão faz com que as pessoas perguntem coisas que elas já sabem. Jesus vem, João Batista batiza Jesus. Quando Jesus vem e faz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele fala, olha,
Eu vos batizo com água, mas esse que está vindo agora após mim, vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E aí, João Batista é preso. E quando ele é preso, 2 discípulos, ele manda os discípulos ir lá perguntar. Pergunta para ele se ele é o Messias mesmo. Ele está mandando perguntar para Jesus, porque está num lugar de aflição e não entendeu. Ele está perguntando para Jesus aquilo que ele afirmou com a própria boca. Então você tem que entender que no momento da angústia, da aflição ou do cárcere, ou seja, o que for, Jesus está no mesmo lugar. Jesus é o mesmo. O poder dele é o mesmo, a manifestação dele é a mesma. Aleluia! E meu horário acabou? Glória a Deus. Só para a gente terminar. Olha, todos os discípulos fugiram, como Jesus tinha dito. E eu quero te fazer uma pergunta. Você está disposto a estar com Jesus em todo o tempo? Está mesmo, irmão? O que é que te falta? Força? Fé? O que é que te falta? Perseverança? Qual dessas coisas te falta? Qual que é o lugar que Jesus te colocou? Eu gosto de falar lá em Blumenau, irmão. Se Deus te estabeleceu num lugar e você está num lugar e aí a pressão começa e você resolve recuar, que seja um passo, o seu adversário que está tentando produzir em você frustração dá um passo para frente. Se você dá um passo para trás, o diabo dá um passo no seu território. Se você continuar, irmão, recuando, ele vai continuar indo para o seu lado. Ele não vai recuar. Você tem que pegar o que Deus te deu, irmão, como um cajado de autoridade, e permanecer no lugar que Deus te colocou, e não recuar em tempo nenhum. Em tempo nenhum, você não pode recuar. Jesus que te colocou ali, irmão. Ele fala para Josué: não te mandei ser forte e corajoso. Essa força e essa coragem é Jesus que está mandando Josué ter. É Deus que está mandando, e Ele está falando para você: você tem que ser forte e corajoso. Você vive debaixo de uma palavra, você não vive debaixo de uma circunstância. Você recebeu uma palavra direto do trono de Deus, então você não vive debaixo de circunstância. Se você está aqui nessa noite e está precisando ter mais força, mais fé, eu não sei o que você está precisando hoje, você está precisando que Deus faça algo dentro de você, eu quero te convidar aqui, quero orar com você. Se você está nessas condições, se você acha que alguma área sua você não está conseguindo romper, eu quero orar por você, porque Jesus vai te levar a romper. Se coloque de pé em nome de Jesus. Jesus vai te levar a romper em todas as áreas da sua vida, porque foi para isso que Ele veio, irmão. A Bíblia fala que toda criação aguarda a manifestação dos filhos. A manifestação dos filhos é Cristo manifestar em você quem você é. O lugar de filho foi Ele que te deu, a palavra foi Ele que liberou sobre a sua vida. Foi Ele que te chamou, irmão, foi Ele que te comprou. Foi Ele, irmão, que foi lá e pagou com a própria vida, com o próprio sangue. A escolha foi dele te amar. Talvez a gente teria dificuldade de amar pessoas que Jesus ama, mas esse é Jesus, Ele ama todos incondicionalmente. Ele quer manifestar na sua vida quem Ele é de uma forma extraordinária, para você vencer todos os dias. Porque vencer, irmão, não é sair da tribulação, vencer é passar por ela estando com Jesus. Vencer é passar por ela permanecendo em Jesus. Vencer, irmão, é caminhar nos mesmos lugares que Jesus mandou você caminhar, indiscutível de como você está hoje. Porque o hoje Jesus pode mudar, irmão, e amanhã é dia de alegria, dia de vitória, de manifestação, dia do poder de Deus, dia da unção de Deus. Deixa Jesus mudar a tua história. Só que para isso Jesus precisa mudar você por dentro. Ele precisa mudar, fazer você a imagem e semelhança e conforme Cristo é. Você precisa andar nos mesmos lugares que Jesus, entender o que Jesus está falando para você, aprender a ouvir a voz dEle, aprender a se manifestar conforme Ele está dizendo, para que Ele possa produzir em você o sobrenatural, para que Ele possa produzir em você a palavra extraordinária de fé. Viva, irmão, de fé em fé, viva no lugar de fé, viva no lugar da palavra, viva na manifestação do poder de Deus para você.
Remiandaratse, Biandoroke Masuke Bas. Diribiante que me assoregas. Rabiandarabasoke Bas. Em nome de Jesus. Digamandarabassore Garabas. Remiandarabassore Gerbiandarabas. Come.